Olá, sejam bem-vindos. Aqui é mais uma gravação de um Bright Talk patrocinado pela Akamai. Meu nome é Helder Ferrão, eu sou gerente de estratégia de indústrias da Akamai e eu queria convidar aqui os nossos amigos para cada um se apresentar, dizer de onde veio e o que faz. Por favor, Tiene. Eu sou Etienne Desjardins, sou cofundadora e CPO da Mimo Live Sales e trabalho nos últimos 10 anos com inovação e com soluções digitais. Então, trabalho bastante com transformação digital, ajudando marcas, né, inclusive no varejo, a terem melhores experiências, né, dentro do ambiente virtual com seus consumidores. Olá, Helder, sou o Maicon Bogaggio, atualmente Head de Prevenção à Fraude da Fretbras. Estou no mercado atuando com prevenção à fraude digital há quase 20 anos já, combatendo esses golpes que crescem cada vez mais no mundo digital. Bom, prazer, eu sou Eduardo Vieira, sou um dos fundadores e CTO da CRM Bônus, uma empresa de fidelização para as marcas de varejo e para outras marcas de enterprise. Bom, vamos lá. É muito bom falar com os três aqui, são representantes de uma indústria onde a Akamai atua bastante, que é a indústria de e-commerce. E até pelas soluções que cada uma das empresas de vocês apresentam, vocês já nasceram no mundo digital. Então, vocês iniciaram o business de cada uma das empresas no mundo digital. Eu queria entender de cada um de vocês aquilo que vocês entendem que foi inovador dentro da maneira com que a empresa se colocou no mercado e o que ela está oferecendo. E vamos começar com o Eduardo na ponta. Boa. A nossa solução foi simplificar o que sempre foi feito, que é essa questão de atrair novamente o cliente. Então, o meu sócio, ele sempre teve esse programa de fidelidade nas marcas dele, que era a extinta TVZ, e ele já tinha tentado de tudo, tinha tentado papelzinho, cheque, mas tinha um grande problema, que era a vendedora comunicar ao cliente que ele tinha esse bônus. E foi aí que foi o gatilho inicial da inovação. Como que eu faço para, de maneira automática e digital, o cliente receber esse bônus? E aí veio a ideia do PIN pelo celular. Do celular, mentiu o e-mail. E aí, com essa tecnologia do PIN, que foi lá em 2018 que a gente implementou, a gente começou a reeducar o varejo, principalmente o varejo físico, que é o nosso grande forte, a ter o dado real do cliente. Então, essa foi uma coisa bem simples, bem besta, vamos chamar assim, que mudou um comportamento. E foi aí que a gente conseguiu tracionar o negócio e aumentar as vendas de 10% a 20%, porque o cliente recebia o bônus via SMS em 2018, hoje é via SMS ou WhatsApp, porque eu tenho o celular real dele. O varejista até então não tinha essa informação, ou se tinha, era uma informação fake, né? Uma informação falsa. Então esse foi o principal gatilho nosso de construção. Legal, a Fretbras, ela nasceu justamente para uma forma disruptiva, né? Mudar um pouco o cenário do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Então, se você olhar anos atrás, era posto de combustível, um caminhoneiro parado, buscando um frete, e a Fretbras, ela faz essa união de uma forma digital, onde nós temos aí mais de 25 mil empresas que publicam seus fretes, e cerca de 900 mil caminhoneiros cadastrados na plataforma, e onde a gente faz um match entre as duas partes, e aí elevando muito mais agilidade, né, e também expandindo os negócios para ambos. Legal. Quando a gente fala, né, vocês dois falaram que surgiram de um problema. É engraçado porque a Mimo, ela surgiu de uma oportunidade. A gente teve a pandemia de 2020, onde as lojas começaram a fechar aqui no Brasil, e a gente já estava acompanhando o que vinha acontecendo na China em matéria de inovação, e lá o live commerce já acontecia desde 2016, crescendo exponencialmente. Quando aconteceu o lockdown da pandemia e as lojas precisaram fechar, a gente pensou, bom, então essas vendas, elas precisam acontecer de alguma coisa, né? Os lojistas, eles estão fechando as portas e a vida precisa continuar. E foi aí, então, que surgiu a ideia da Mimo, da gente testar esse formato que acontecia na China, né, aqui no Brasil. E foi um sucesso, a gente acabou trazendo o modelo tal qual era lá, fizemos um MVP, gente, com aqueles e-mails, era mimo@gmail.com.br, para testar o que ia acontecer, e foi muito legal. Na primeira live, 300 pessoas, na segunda live, 600 pessoas. Isso sem nenhuma tecnologia nossa, só
testando ali como funcionava. E aí, quando a gente viu que tinha aderência, a gente viu a oportunidade e foi aí entender como era muito mais de forma profunda a jornada do consumidor dentro do e-commerce. E aí, quando a gente entendeu isso, viu que fazia muito sentido investir no desenvolvimento da plataforma para fazer com que a conversão de vendas dentro do digital, que na época era a mais baixa, a média mais baixa globalmente, aumentasse através das lives no e-commerce. Todas as soluções que vocês comentaram agora, elas, obviamente, de alguma maneira, elas foram disruptivas no mercado em que cada um de vocês atua. E vocês continuamente testam novas maneiras, ou novos caminhos, novas tecnologias, para que você amplie a aderência do mercado, aquilo que vocês solucionam. Quando você está testando alguma coisa que é novo, você também está colocando um alvo novo a ser perseguido pelos atacantes, né? Aqui eu vou puxar a conversa para o lado da cibersegurança. Como é que vocês veem, ou como vocês percebem o fato de você estar colocando uma nova aplicação, uma nova funcionalidade, seja lá o que vocês estão colocando à disposição do seu cliente direto, né? E como que esse agente chamado atacante, que a gente normalmente tenta correr atrás, né? Ou seja, como é que vocês percebem a reação desse atacante em cima daquilo que vocês estão disponibilizando? Aqui eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho. Muito bom ponto. E aí existem vários processos dentro disso. Então, o melhor fluxo é que você tenha o seu time de prevenção à fraude, cybersec e etc., atrelado ao mapeamento junto com o time de produto, design, etc. Por quê? Nisso, né, a área em si, ela já se preocupa justamente com o outro lado. Eu tenho a usabilidade, eu tenho um alvo, eu tenho um MVP que vai ser lançado. Mas onde estará conectado, como será a interação do usuário na ponta, né? E quais oportunidades de entrada maliciosa ou ruim, ou até mesmo de uma fraude, eu posso ocorrer, né? É um cenário que você consegue já, de largada, evitar com que muita coisa ocorra, tá? Porém, não é 100%. Então eu digo que tanto cyber quanto prevenção à fraude ou a tecnologia em si, né, em todos os modelos de negócio, o ponto-chave é você aprender com o seu próprio fluxo, né? Então você evolui o seu próprio fluxo com a quantidade de usuários, com quantas vezes ele volta, quanto tempo ele permanece na sua plataforma. Você vai aprendendo, inclusive, com as tentativas de entrada maliciosa dentro do seu ecossistema. Complementando, tem uma coisa que eu acho super interessante, que quando a gente começou a Mimo, a gente foi um marketplace inicialmente e as transações aconteciam lá dentro. Não tinha ninguém especializado em segurança dentro da empresa, então a gente foi buscar uma pessoa especialista nisso e a gente tomou a melhor decisão de contratação terceira de antifraude para que a gente pudesse mitigar, né, as tentativas de golpe. Então, uma das coisas que a gente tem como regra é que quando a gente não sabe um assunto e a gente tem uma base tecnológica, desenvolvendo a nossa tecnologia dentro do nosso conhecimento, vai ser muito difícil a gente saber tudo. Você é CTO, você sabe, né? Não sei, não. Então, Tudo não, mas... então mas a gente difícil. faz o quê? O que a gente estabeleceu? Até o que a gente sabe através de pesquisa, através de experiência, do que a gente já fez até aqui, e o que a gente precisa trazer especialista para nos ajudar nisso. Então a gente utilizou muito disso, de trazer pessoas especialistas e até empresas, por exemplo, de antifraude, que esse é o core dela. O meu core era outro. Então o core dela ajudava a minha tecnologia a ser mais segura para os clientes. Sim, e tem um ponto também que eu acho que é importante, que é uma briga diária, né, entre ser 100% seguro e atender o negócio. Sim. Perfeito. Então é uma briga que você sempre tem que levar. Lá na CMOnes eu falo, cara, segurança não se brinca, porque um erro que pode vir a dar, ele acaba com a reputação não só da empresa, mas posso acabar com a reputação de outra marca. Sim. Então é uma responsabilidade muito grande. O que normalmente a gente faz é, cara,
vamos construir um produto novo, vamos começar a pensar ao contrário. Eu começo pensando na segurança. E aí depois eu vou para a área de negócio, justamente para não ter esse conflito e todo mundo tá alinhado desde sempre. Uhum. Quais são os riscos? Porque é uma frase minha. Eu nunca acho que alguma empresa é 100% segura. Isso não existe, a hipocrisia é eu até querer chegar no 100%. Senão eu ia travar tudo, ninguém mais Uhum. inova, ninguém. Então, qual que é o risco que a gente está correndo? E todo mundo tem que estar confortável com esse risco. E o quanto eu quero correr E de o quanto eu risco quero para correr. testar a minha Exatamente. hipótese e o meu produto. Então é uma importante. balança que é diária, assim, não É. tem muita, não vejo uma regra, se alguém souber. Mas é interessante esse ponto, porque se você olha também, há pouco tempo atrás, né, teve o crescimento da Mimo, que foi a oportunidade em meio à pandemia, mas para a parte de segurança digital era o oposto. Uhum. Deu problema, poxa, deixa eu ver quem eu vou procurar Exato. para resolver. Então era sempre apagar um incêndio imediato. E hoje em dia você já vê uma mudança muito grande no mercado digital como um todo. Uhum. Então se tornou de algo pontual de resolução imediata para algo constante de evolução junto com a empresa. Então, vocês três, de uma maneira ou de outra, vocês falaram sobre o conceito do Secure by Design, né? Ou seja, você colocar a segurança como um item importante no momento que você está fazendo o desenho do tua nova aplicação, a tua nova solução, etc., e com a maneira com que o seu negócio vai se estruturar ou vai se colocar à disposição no mercado. Como que vocês veem que o board da companhia de vocês interpreta isso como sendo algo relevante, algo que realmente precisa ser considerado e, obviamente, o quanto que vocês conseguem comentar sobre o apoio que vocês em tecnologia têm para que isso seja feito dessa maneira? Quer começar? Eu começo. No meu caso é mais fácil, que aí tudo meio que nasce dentro da área tech, né? Então, hoje eu cuido de toda a parte de engenharia, produto, dados, e dentro de engenharia a gente tem segurança, tem arquitetura. Então, no meu caso, como o todo tá do meu lado, eu fico mais tranquilo, que eu coloco meio que brinco, coloco tudo numa sala e daquela sala vai sair. O board, ele se preocupa bastante com isso, e a gente tem diariamente tem que responder várias, não é pesquisa, é auditorias. E nela você tem que mostrar evidência de tudo que você faz. Então, quando você vai atender uma Vivo, uma XP, é só esses testes que aí eu tenho que provar. Então, eu não posso deixar de fazer algo, porque não vai nem impactar o board, vai impactar as vendas. Exato. Então, o cliente vendeu, o comercial negociou tudo. Se eu não tiver com a minha segurança em dia, eu não vendo, porque as empresas hoje prezam por isso. Eu preciso mandar auditoria, eu preciso mandar evidência de tudo que eu faço. Então, isso é um diferencial que a gente tem que se preocupar desde o início. Então, Mas essa é uma característica que acho que pega para os três, né? Sim. Vocês três são, de alguma maneira, vocês são prestadores de serviço com parceiros ou para outras empresas e tal. E a exigência vem de fora, no sentido de quem é o teu cliente parceiro que vai te fazer uma cobrança. Isso vocês também sofrem com isso? No nosso caso, sim. Quando a gente começou a fazer o desenho da experiência e sabia que ia fazer a criação da tecnologia de forma proprietária, a gente já sabia que queríamos ser grandes e que a gente queria atender grandes marcas. E a gente sabe que para você entrar dentro de uma grande marca, as áreas de compliance, as áreas de tecnologia exigem uma série de coisas que você precisa ter. Então, no meu caso, o board de fundadores era uma pessoa de tecnologia, eu sou de produto. Então, como foi você, já era meio caminho andado, e a gente tinha em vista que a gente queria atender grandes marcas, e sem essas premissas de segurança, de pentest, de DPO dentro da startup para responder algumas questões legais, a gente não ia conseguir avançar. Então, desde o embrionário da Mimo, a gente foi construindo tudo para crescer. Mesmo quando era o MVP, uma coisa pequenininha, a gente já sabia que a gente ia ter que receber alguns formulários e responder a compliance das grandes empresas. Hoje a gente se orgulha bastante porque lá em 2020, quando a gente já começou com DPO, com área técnica, uma empresa
de pentest para repassar dentro disso, e a gente foi crescendo. Então a gente se orgulha toda vez que a gente vai fazer como é que se diz, uma auditoria, a gente sempre fala, gente, a gente está dentro do Itaú. Se a gente passou dentro do Itaú para estar dentro do aplicativo, é porque a segurança funciona, porque a nossa tecnologia ela é embedada dentro do ambiente das marcas. Então para a gente foi muito fácil garantir para o board, senão a gente não ia conseguir crescer. E Concordo. como é que é na Do Itaú é pesado. O crivo é alto, O né? crivo é A alto régua é ali. alta. É. A gente deu- Na Fretebras, o ecossistema tá dentro da plataforma. Então, é o meu usuário, né? Que ele navega, eu tenho a gente chama da jornada do frete. Então, essa cobrança ela é muito maior, porque ele passa, né, por todos os pontos de segurança, mas imagine que ele sofre uma fraude dentro da minha plataforma. Então é a minha marca que está em jogo, né? E como diz aqui, a reputação ela é muito difícil de você se estabelecer no mercado, mas ela é muito rápida de perder. Então essa pressão, né, do board, enfim, ela é alta, justamente para que a gente possa entregar para o cliente o melhor produto e o melhor serviço. E aí tem um velho ditado, né? E sem ser o bloco do negócio como um todo. Então, poxa, o quanto da torneira eu vou abrir ou fechar. Então, assim, é um contínuo e diário você estudando, né, puxando o ponto da tecnologia, base de informação cada vez mais rica, que traz muito insumo, tanto para novos negócios, né, novas funcionalidades, quanto para a segurança. Vocês três mostram que o fato das empresas terem nascido num mundo mais tecnológico, uma solução mais voltada para a tecnologia, existe por natureza uma preocupação já consolidada, vamos dizer assim, com a questão da segurança. Só que para que o negócio de cada um de vocês tenha a possibilidade de ter sucesso, etc., você obrigatoriamente, acredito eu, você vai ter que fazer uso daquilo que a gente chama de tecnologias disruptivas ou coisas diferentes e tal. E às vezes as coisas diferentes não estão tão consolidadas em relação à cibersegurança. Como é que vocês tratam isso? A gente tem lá uma coisa que a gente não abre mão, que é tipo, qual que são o checklist mínimo para você subir uma aplicação em produção? Tem que ter isso. Então, isso é inegociável. Então, a gente começa também a fazer toda a questão com o fornecedor. Então, cara, você vai querer ser um fornecedor meu, você vai passar pelo meu crivo de segurança. E isso tem que estar contemplado, senão eu não posso me expor. Então, foi assim que a gente fez essa balança. Eu não vou nascer, foi o que eu falo, 100% seguro em 100% dos casos. É impossível, porque o custo é absurdo e o tempo de desenvolvimento vira eterno. Mas esse X-list, essa checklist, a gente não abre mão. E, obviamente, você vai colocar para a base inteira? Não vai, para todos os sistemas, você vai fechar um pouquinho a porta aqui para ir medindo. Então, é assim que hoje a gente controla, e com o fornecedor também. Como a gente é também exposto a fornecedor, eu tenho APIs que eu integro com todo o ecossistema do varejo. Hoje, para um fornecedor entrar como fornecedor da CM Bônus, ele passa por um crivo nosso, que aí eu também fecho ele. E o engraçado é que, fazendo isso, se toda empresa fizesse isso, você vai elevando nativamente o conceito de cyber do Brasil. Porque se a minha empresa te pede isso, você vai fazer o que você quer me atender. Eu comecei a melhorar muita coisa depois de começar a receber todos esses formulários de checklist. Falar, nossa, deixa eu refazer aqui. Então, essa cadeia é uma coisa que eu acredito muito nesse balanço. Vocês não vão se liberar da resposta, não. Eu vou só pedir. E eu vou colocar um item a mais na pergunta para vocês complementarem, usando uma coisa que você comentou. Às vezes você tem um pré-requisito que é inegociável, mas eventualmente você coloca uma nova solução, uma feature nova da aplicação, etc., que ela não está totalmente pronta no aspecto de segurança e tal. Então você se dá, por uma questão de negócio, você se dá a vantagem de colocar ou uma aplicação, uma nova feature na aplicação, que ela ainda não está totalmente segura, mas você vai tratar desse gap na sequência.
o que você permite? Esse gap que você permite é por quanto tempo? Isso vale para vocês também quando, Tá bom. quando Boa. vocês voltarem. No nosso caso, ele vai variar se a feature ou se a inovação escalar. Uhum. Então, eu sempre tenho esse conceito, eu começo pequeno. Então, para começar pequeno, a gente volta lá igual toda startup começa. Pequeno ali com tudo. Lean, né? É, Vai lean. você vai indo. E aí sim, no momento que fala, bom, pô, o cliente gostou, tem lucro, tem tudo, é a hora de você revisar todos os seus débitos e aí você vai incrementando a sua solução. Mas, como eu falei, o checklist nosso para subir algo em produção já é grande. Então eu não deixo totalmente exposto, não vou abrir um servidor assim. Sim. E além disso, a gente tem toda a parte de cyber. Então, tipo, a gente fica fazendo testes e testes e testes, até nessas aplicações, para a gente sempre ter mapeado o que pode acontecer. Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente faz para unir a velocidade de inovação versus a proteção do seu core, do seu legado. Então, essa é a balança. É um conceito que eu brinco que é o conceito da ambidestralidade. Uhum. Então, como que hoje a gente consegue inovar e ser burocrático? Exato. Então, algumas coisas você vai abrir mão, não tem como, né? Eu falo isso bastante pro time, gente. O mundo vai ter que correr risco, não tem como eu inovar sem correr risco. Então já começa daí. Mas um risco calculado hoje, porque um erro fatal meu, eu me quebro inteiro, né? Eu lido com os dados dos meus clientes, eu lido com empresas, não é dinheiro, então é mais tranquilo, mas é cashback, é giftback, é bônus, eu mexo no valor da venda, então eu tenho que ter todo um cuidado antes de ir para a produção. É uma coisa engraçada que a nossa tecnologia ela é um embed que funciona dentro do ambiente das marcas. Então, a gente passa pelo raio-x da área de tecnologia e cibersegurança de todas as marcas. Eu fiz muito tempo parte da ISACA. Então, Legal. o meu dia a dia era com pessoas de cibersegurança. Então, eu digo que eu virei uma pessoa completamente psicopata em relação a essa segurança. A gente tem esse mal, isso é verdade. E aí, a gente tem isso, usa muito essa questão do checklist mínimo, e a gente fez isso em matéria de ambientes. Então, é o básico, né? A gente tem ambiente de dev, de homologação, de produção, e eu tenho ainda, quando são tecnologias novas, de testes para a gente mesmo tentar achar vulnerabilidades dentro da nossa tecnologia. Então, agora mesmo, quando a gente está inteligência artificial, um monte de coisa para integrar, a gente criou um ambiente externo para que a gente pudesse testar as vulnerabilidades fora do nosso ambiente. Então, a gente investiu muito sempre, desde sempre, em segurança, porque senão a gente, foi como você falou, a reputação acaba no instalar de dedos e não volta mais, né? O cliente que perde a confiança em um parceiro tecnológico não contrata de novo. E até pela variedade de opções. Não é a mesma coisa, mas eu tenho opções similares. Então, quando você perde, né, o cliente, é muito difícil, de fato, ele voltar. E na Fredbras não é diferente, tá? A gente faz teste. Então, eu vou inverter, né? Quando eu vou lançar, é o quanto de risco estamos confortáveis em assumir no lançamento e até quando. Tá? Então, acho que esse é um combinado que é super importante, né? E em termos de fornecedores, eu até para lançar uma nova funcionalidade, a gente passa também por todo um checklist, não integra absolutamente nada sem passar pelo nosso crivo ali de análise e vice-versa. Da mesma forma que a gente avalia um fornecedor, naturalmente os fornecedores e usuários também nos avaliam, né, e testam a todo momento. Então, a gente, num episódio anterior, a gente até comentou algo parecido, que é a questão do qual é o teu apetite por risco. Perfeito. Né? E eu até mencionei o seguinte, o seu apetite por risco, ou sua análise de risco, ela está acompanhada da sua análise de impacto do negócio. Exato. Né? Ou seja, essas duas coisas em conjunto, ela deveria ou deve, né, servir para que você consiga as aprovações de budget que você precisa para fazer os seus investimentos em segurança. Segurança a gente sabe, tem seu custo. Aqui não estou discutindo se ele é alto, se ele é baixo, etc., mas tem seu custo. E é muito difícil, às vezes, para o board da companhia enxergar o benefício que isso te traz, né? Então, os instrumentos que você, mais fáceis, né, vamos dizer assim, que você tem para utilizar para justificar os investimentos, etc., é exatamente você mostrar, está aqui a análise de risco, está aqui a análise de impacto, né? Se um risco desse se tornar real, qual é o impacto que eu vou ter e tal. E às vezes a gente até comenta o seguinte, uma análise de impacto bem feita
vai mostrar para o cara que investir 5% do que é aquele impacto, ele paga... Muito menor do que ele barato, tem Muito menor do né? que, exatamente. Mas num cálculo base, uma fraude, né, financeira, vamos colocar em valores, né, uma fraude financeira para a companhia, ela custa quase 4 vezes o valor da fraude. Uhum. Então, por aí, né, um cálculo de básico, você já tem um caminho a Tem trilhar. muita empresa que avalia que o custo dela de uma fraude, de uma invasão, de etc., é o custo do sistema parado, né? Uhum. Vocês que são ligados ao e-commerce, você sabe que isso está longe de ser realidade. Sim. O sistema parado por 2 horas, ou por 1 dia, 2 dias, ele tem o custo do sistema em si. Mas dependendo de quem é o seu cliente, com quem você está trabalhando, quanto que deixou de executar de Exato. faturamento pelo 1 dia, 2 dias parado. Então, às vezes, de novo, volto a dizer, um percentual baixíssimo do que é esse impacto já paga os investimentos de cibersegurança que poderiam, eu nunca afirmo que vai ser, mas que poderiam ter evitado a fraude em si, ou a invasão, Perfeito. seja lá o que for. E isso está cheio de casos no mercado brasileiro que comprovam isso, né? E até Sim. de vazamento de dados, né? Que agora a gente já consegue saber que estão sendo punidas empresas que deixam vazar dados de clientes. Sim. Exatamente. Então, se você pega o custo das penalidades pelo vazamento, quando você tem uma empresa, eu acredito que nenhuma das empresas de vocês, elas estão abertas em bolsa hoje, né? Não. Então, se você pega uma empresa que tenha ações sendo negociadas, o impacto inicial de Vixe. Valor de mercado. caso cai no mínimo 10%. Então a empresa perde 10% do seu valor nas primeiras 2 horas que a notícia Sim. vaza, né? E existem casos documentados que a perda chega a ser 25% a 30%. E depois quanto tempo leva para recuperar isso? Às vezes 2 anos de trabalho para ela voltar a ter o custo da ação, o valor da ação no mesmo patamar que ela tinha antes da invasão. Então, tem uma série de custos não diretamente relacionados à invasão em si. Então vamos lá, a Etienne trouxe para a mesa, ela fez um comentário falando sobre inteligência artificial. Vou repetir aqui o que eu falei no outro episódio. Se a gente não falar de inteligência artificial, o povo vai achar que a gente gravou isso há uns 2, 3 anos. Então vamos lá, o quanto de soluções distintas de inteligência artificial hoje, ou você está fazendo uso, ou está testando, ou está planejando testar, o quanto que você enxerga essa nova tecnologia à disposição, que ela vai compor alguma coisa dentro das soluções que vocês provêm para os seus clientes. E depois eu tenho uma segunda pergunta baseada nisso. Mas vamos lá, primeiro eu quero saber o quanto vocês estão usando. Bom, Vai lá. opa, essa é boa, né? A gente se empolga com ela. Essa daqui dá um bastante de tempo. Com certeza. Bom, o aprendizado de máquina, né, a IA, de fato, são camadas, né? Você vê que nós tivemos, poucos anos, um aumento da digitalização, falando em mercado brasileiro, e na sequência... No e-commerce, principalmente. E na sequência veio o aprendizado de máquina, a IA. E hoje você consegue integrar ela praticamente em qualquer ponta, em qualquer tipo de negócio, né, seja minimamente digital. Na FreteBras, inclusive, nós fizemos um investimento pesado em inteligência artificial, porque nós temos as informações dos nossos usuários, né? Então, isso é muito importante. Eu posso comprar qualquer pacote de entrega do uma IA, mas se eu não tenho dados para popular e fazer com que ela aprenda, de nada vai servir, né? Então, na minha visão, e principalmente olhando para a prevenção à fraude, IA, nós vamos ainda entrar, não chegamos no topo desse momento que vai mudar alguns jogos digitais. Essa é a minha visão.
Eu acho que a inteligência artificial, para quem trabalha com tecnologia, ela já vem acontecendo há alguns anos. O que aconteceu com essas ferramentas de inteligência artificial generativa foi que ela chegou no mainstream. As pessoas hoje elas estão usando no celular para qualquer coisa. Mas quem trabalha com tecnologia de base já vinha trabalhando com RPA, com machine learning, Sim. já vinha entendendo como fazer essas aplicações. O bom da inteligência artificial generativa que agora a gente tem é organizar melhor os dados que a gente já coletou, né? E melhorar alguns processos e automação. A gente, na Mimo, por exemplo, a gente, na nossa tecnologia, e falando um pouquinho sobre o que a gente faz, a Mimo ela é uma plataforma de live commerce. Live commerce é o streaming com o e-commerce na mesma experiência. Então, enquanto a pessoa está assistindo a live, ela consegue clicar no produto, fazer mais perguntas no chat, ver mais fotos, colocar no carrinho, fazer o checkout sem perder nada da live. Então, imagina que a gente tem muitos pontos de contato ali. Então, qual que é o produto que está sendo mais clicado na tela, quais são as perguntas que estão sendo feitas dentro do chat. Então, a gente tem vários pontos de contato com o consumidor, que antes a gente já vinha fazendo a coleta desses dados, e com essa inserção, né, super rápida da inteligência artificial generativa, a gente foi integrando ChatGPT, Copilot, entendendo e fazendo esses testes para quê? Para fazer com que essa automação seja mais rápida e real time. Então, hoje eu não preciso mais esperar para saber o que está acontecendo no chat, para que a gente suba ali uma informação para a marca que está fazendo a live, para que ela já saiba ali qual é o produto que está sendo mais perguntado. Não é uma análise de BI mais. Exatamente. Já é online. Já é online e real time. Então, no nosso caso, a gente consegue. Tudo tem um storytelling, né? Então a live ela começa lá com um pré-roteiro para as pessoas saberem o que tem que seguir. Digamos que a gente vai fazer uma live de roupa e eu vou falar primeiro do blazer, depois da blusa e depois da calça. Se no início da live, enquanto eu deveria estar falando do blazer, as pessoas começam a clicar na calça, é na hora que a gente já sabe que é ali que a gente precisa mudar o roteiro e já tem que falar da calça para as pessoas entenderem as dúvidas, botar no carrinho e aumentar a conversão. Bom, eu acho que a gente vai entrar, a gente já tá, mas acho que cada vez mais vai se aprofundar no conceito da hiperpersonalização. Então, cada vez mais os produtos vão ter que ser hiperpersonalizados. E é onde a gente, na CRM Bônus, está acreditando muito nessa vertente. Então, para que não vou tratar você com um cashback igual. Se eu tenho dados, se é a sua primeira compra, se não é, se é a sua recorrência, se é seu aniversário, Exato. eu consigo juntar um monte de variáveis, processar isso, no momento que o cara tá lá na venda, eu já sei tudo isso e dou um gift back que vai te atrair de volta. Então, eu acho que a inteligência artificial para a gente, em termos de produto, está caminhando para esse lado, além de ser análise exploratória. Né? A gente está testando uma ferramenta que a gente vai automatizar as perguntas para o varejo. Tipo, qual mês eu vendi mais? Qual mês eu não sei o quê? Então, a gente consegue começar a criar análises bem mais profundas do que simplesmente um dash, mas o dash não morreu ainda, tem o seu valor, para a galera se munir de informação. Né? Além disso, a gente entende tipo, que como melhorar a eficiência operacional dentro da empresa. Então, a gente testou duas coisas lá. Um é um copilote, um assistente para o RH, onde a gente colocou todas as políticas, todas as coisas, todas as regras da empresa no WhatsApp. Então, antes tinha uma pessoa do RH que ficava respondendo. Agora já é uma IA. Além disso, para o jurídico também, que fica analisando contrato, tudo. Então, a gente está sempre pensando nessa eficiência operacional de um lado, interno, dentro de casa, e como melhorar nossos produtos e gerar mais valor para os nossos clientes com IA. Então, essas são as duas vertentes, as duas bases de IA para a gente. Em cima de tudo que vocês falaram, tem uma análise que, e isso é uma opinião particular em relação ao quanto que a IA já está ou pode ajudar, né, em processo, etc., e o quanto que ela ainda vai ajudar. Primeiro que, assim, a minha opinião particular, a gente ainda é embrionário em relação às potencialidades que a inteligência artificial pode trazer, mas tem uma coisa que é usada como base. Você tocou no assunto e você tocou no assunto. Você também, quando você fala da mudança do roteiro em relação ao tempo. Para que a IA te dê uma resposta adequada, qual é a base que ela precisa ter adequada? Histórico. Dado. Certo? E se a gente for olhar a maneira com que dados armazenados eram tratados até algum tempo atrás, a gente sabe que se alguém quer fazer uso de IA hoje, quer gerar alguma coisa que tem valor,
primeira coisa que ele tem que fazer um cleanup Uhum. da sua base de dados, né? Ou normalizar, fazer um cleanup, etc. Né? A famosa o jargão é garbage in, garbage out. Se Uhum. você tem lixo Aham. lá, você vai gerar lixo na Uhum. saída, não tenha dúvida Você nenhuma. automatiza lixo, né? Exatamente. Agora, quando você melhora o teu processo usando inteligência artificial, em teoria, os dados que você começa a criar usando elas são de muito melhor qualidade. E aí vem a pergunta que eu quero fazer. Uma vez que você está gerando dados com muito maior qualidade e tem um potencial de informação qualificada e uma informação de boa qualidade ali, como é que você trata segurança num ambiente de inteligência artificial para um dado extremamente qualificado e que as soluções não estão totalmente construídas, estão Uhum. totalmente protegidas, o ambiente é carente de você ter proteções adequadas, porque a gente, inclusive, não sabe Sim, direito como lidar com isso tudo. sim. Como é que vocês encaram isso? Tem uma... Ai, desculpa. Pode ir. Tem uma frase que eu não sei de quem é. Eu escutei uma vez uma palestra e a pessoa falou isso. Eu não sei de quem é, então eu tô só propagando que os dados, né, pelos dados, eles são uma caixa, como se fosse uma caixa de Legos. A caixa de Legos, eu consigo fazer uma Falcon One ou um bonequinho, depende do Sim. quanto você está preparado. E uma das coisas que eu vejo em relação à inteligência artificial e a mineração desses dados, a limpeza desses dados, e a gente conseguir fazer é ter pessoas especialistas em relação a isso. Então, tem determinados dados que a gente capta hoje no momento da live que são muito importantes para uma conversão maior. Só que a gente precisa de uma equipe especializada de dados para que a gente possa fazer toda essa ciência, toda essa engenharia de dados e os dados que a gente vá entregando para o nosso cliente, eles não sejam dados pelo dado, mas dados que realmente consigam gerar uma conversão maior, ter uma proximidade do cliente e faça com que o ponteiro de vendas, né, e de engajamento dentro do e-commerce, ele aumente. E a gente tem feito isso muito de forma, como se diz, offline. A gente tem no nosso caso da Mimo, né, do que a gente imagina, a gente usa a inteligência artificial como uma ferramenta, né, uma ferramenta poderosa e importante, mas a inteligência e a escuta que a gente tem que ter em relação ao nosso cliente, ao consumidor, isso a gente até se aproximou de forma humana muito mais do que a gente tinha antes. Então a gente entende a inteligência como uma ferramenta e a gente está melhorando esses dados, né, otimizando esses dados através de informações mais ricas que a gente vai atrás, né, de forma muito mais, como se diz, ativa do que reativa. Eu acho um ponto importante é, primeiro, você separar, né? Você pode utilizar, só que talvez seja um erro você deixar numa única base, né? Desde o nome, CPF, telefone, endereço, e-mail. Então, o primeiro passo é manter um pouco do que é hoje. Quando você faz, né, toda uma entrada, um onboarding de usuário, você tem dados cadastrais. Então isso nós já temos algumas diretrizes de como tratar e criptografar e guardar aquele dado. Desse ponto, eu começo a fazer o estudo de comportamento. O que ele vê, o que ele gosta, quanto tempo ele permanece, aí vem compras e etc. Você consegue segregar isso, né? E com isso você consegue criar roteiros distintos para que você chegue numa movimentação de ponteiro de venda, num melhor cashback para ele, numa compra, para que eu faça a retroalimentação, né, e fazer com que ele retorne o uso da plataforma. Sim. Acho que é um pouco dos dois já. É muito a questão de você saber o que dado você está lidando, né? Existem níveis de dados que para a gente tem tratamentos diferentes. A gente não mexe com dado sensível. Então isso já facilita um pouco essa dinâmica de cyber. Se eu mexesse com algum dado sensível, aí seria uma outro esquema. O que a gente também fez foi segregar em ferramentas específicas de dados, desacoplando do nosso transacional. Então toda essa análise, todo esse aprendizado roda num outro ambiente que não pode impactar o meu transacional. Meu transacional é guardado as 7 chaves, porque se cair a gente vai ter um problema grande. E você conseguir tirar muito proveito da sua base histórica. Então você vai sempre conseguir ter o cientista de dados, tudo lá, fazendo as análises
apartada do seu ambiente. Então é mais ou menos a mesma Uhum. coisa que a gente faz lá na CRM Bônus. Mas vocês três nos seus negócios capturam, e aqui eu vou ser bastante sincero, é simplesmente achismo, tá bom? Uhum. E aí vale como pergunta. Em função do modelo, de como vocês atuam, vocês três capturam uma série de dados que, eventualmente, parte deles não geram qualquer, ou eles não são importantes para você conduzir o negócio que você tem com o teu cliente. Como é que vocês tratam isso? Descarta? Você guarda numa base separada? Como é que você tratam, de novo, a segurança desses dados, que eventualmente não é um dado importante para o suporte de negócio que você está fazendo para o seu cliente? Como é que vocês tratam isso? Vamos lá, vou emendar. A gente tem alguns conceitos. Então, por exemplo, dependendo de qual a nossa vertical, eu tenho o TTL do dado. Então, por exemplo, o caso da Azul. Então, a Azul me passa qual que é o aeroporto, esse dado, realmente, para o meu negócio não faz sentido. Eu tenho um tempo lá, eu uso ele apenas para fazer o disparo, depois eu Descarta. expurgo ele e acabou. Tem outros dados que aí eu preciso manter o histórico, que é os dados de venda, os dados de cashback, tudo isso por quê? Porque as empresas fazem auditoria e eu preciso provar para ela. Então, esse eu guardo e, obviamente, mantenho a regra da LGPD. Se o cliente final quiser a exclusão, Sim. ele nos aciona, a gente tem DPO, tem toda essa camada, e a gente exclui os dados dele e avisa a marca, ó, esse dado vai ser substituído por um hash que não volta nunca mais, e acabou. Então, a gente faz essa separação. Dependendo do meu produto, eu tenho o TTL que eu sou obrigado. Dependendo do meu produto, eu tenho o opt-in e o opt-out controlado. Então, na CRM Bônus, a gente só faz essas duas manipulações. No nosso caso é a mesma coisa, a gente tem a captação de dado, né? Então, às vezes é uma campanha e etc. Então, você usa aquela informação naquele momento, descarta, o restante a gente vai segregando, vai criptografando, enfim, de acordo com o nível de criticidade do dado. Uhum. Então, e dentro de casa nós temos muitas informações, né? Então eu faço onboarding tanto de pessoa física quanto jurídica. Então eu tenho essas duas camadas muito bem arquitetadas. E dentro de campanhas ou lançamentos, é um dado que eu posso utilizar de repente para uma poxa, ele está procurando um frete, eu consigo direcionar melhor para ele. Ok, a gente armazena, mas tudo dentro do que a gente tem de segurança, enfim, para que isso não vaze. E um ponto importante, né? A gente vai segregando a base para não ficar tudo compilado no mesmo. Uma base única. Exato. Exatamente. E tem só um último ponto, que eu esqueci o nome da política, mas tipo, você só trabalhar com o que você precisa. Exato. Então, por exemplo, eu tenho acesso ao PDV, né, por ser o meu core, mas eu não uso o endereço que a pessoa digita no PDV para nada. Então, eu não trago essa informação para dentro de casa, porque eu não preciso desse dado. Então, a gente sempre pensou em como ter menos dados, né, lá em 2018, não tinha toda essa febre, mas a gente sempre trabalhou com o mínimo necessário para a gente funcionar. Hoje, se você perguntar para a gente qual que é o dado mínimo necessário, nome e telefone, acabou. Então, com nome e telefone eu consigo colocar um programa de fidelidade para você. Ah, eu preciso de CPF? Não. É bom ter? Porque você cruza, você vai fazendo outras análises, mas o mínimo necessário para a CRM Bônus funcionar na vertente do giftback é o nome e o celular. Então, a gente não pede nada mais isso, não capta esse dado, eu poderia captar, mas eu não capto. Então, muito por conta disso também, pensando nessa questão. E as pessoas, elas... Aí, obviamente, você tem diferenças em relação ao tipo de negócio. Você tem o cliente final, que são a população, você tem o cliente... Tudo bem, no seu caso, o caminhoneiro é óbvio que é uma pessoa também, mas ele representa uma empresa, que é a empresa dele. Mas as pessoas estão cada vez mais conscientes daquele formuláriozinho que ela tem que preencher quando ela cria cadastro. Dependendo da pergunta ali, as pessoas param para pensar: por que esse cara quer saber determinada informação? Por que quer saber o nome do meu pai e da minha mãe? Exatamente. Então, para quê, né? Para quê? Para que quer isso no cadastro? E acho que as pessoas se tornam mais conscientes,
ou estão se tornando mais conscientes, e à medida que encaram esse tipo de coisa, inclusive dificulta para o próprio crescimento do teu negócio. Se o cara achar que o cadastro ali está sendo muito invasivo, ele para no momento do cadastro. Né? Exatamente. Você acompanha pelo nível de drop que você tem no onboard. No seu funil. onboarding, No né? funil, exato. A gente faz toda a parte de transação financeira hoje dentro da plataforma dos clientes. Então, a gente acaba não pegando esses dados de transação de venda e o único dado que a gente acaba captando é como o seu nome, telefone, e-mail no chat, e depois disso eles são criptografados e depois disso a gente acaba destruindo. Mas um dos dados que são dados importantes, que é muito mais para a área de produto, para a criação de novas funcionalidades, são os dados de comportamento, e todos esses são através de metadados. Então, a gente consegue entender como é o comportamento das pessoas dentro do digital para compra, jornada de compra, Sim. de pagamento, mas tudo em cima de metadados. Eu vou jogar na mesa aqui um assunto que a gente comentou num outro episódio. E para vocês isso ainda provavelmente é muito mais evidente, como as aplicações, aquilo que a gente já falou, vocês nasceram no mundo digital, as aplicações de vocês, as soluções de vocês nasceram no mundo digital e nos últimos 4, 5 anos, não é isso? E por característica do desenvolvimento que se faz, vocês utilizam APIs o tempo inteiro, seja para solução interna, seja para integração com parceiro, integração com cliente, seja lá o que for. Então, dados que a gente tem da Akamai, entre 2022 e 2023, o volume de ataques direcionados à API mais do que dobrou. Porque assim como vocês fazem muita geração de interface e conexões por API, o atacante está percebendo isso e ele fala, pô, aqui está a minha nova fronteira de ataque. Então, por isso que os volumes cresceram absurdamente voltados a isso. E diferentes tipos de ataques, seja querendo fazer captura de dados, seja querendo comprometer o funcionamento da tua plataforma, o cara faz ataques de força bruta, né, o DDoS direcionado à tua interface de API, etc, etc. Como é que vocês lidam o aspecto da segurança em API? Aqui, lá atrás, a gente falou do Secure by Design, né? Ou seja, esse conceito está plenamente integrado naquilo nas APIs que vocês geram. Como é que vocês lidam a questão de segurança direcionada à API? E um dado adicional. Também, em função de pesquisa, a gente já apurou que quando você consegue dar visibilidade completa das APIs que são usadas em um ambiente qualquer, a gente percebe que a média dos clientes conhecem 60% das APIs que estão em funcionamento. 40% eles nem sabiam que existiam. Né? Então, ou seja, além daquilo que você conscientemente protege, como é que você lida com o fato de você saber que não conhece tudo? Bom, eu vou falar uma coisa aqui, se eu falar errado, meu CTO vai me matar depois, tá? Mas a gente, quando desenhou a Mimo, a gente sabia que a gente queria criar uma tecnologia, desenvolver uma plataforma, uma solução pautada em microserviços. Então, já pensando nessa questão de segurança de API, tanto do que a gente precisa para fazer rodar a nossa solução, a gente foi escolhendo players que nos dessem essa segurança, com certificações, com uma estrutura mais segura do que a gente precisasse. Então, no meu output, eu faço a integração com e-commerces. Então, eu pego, na verdade, a API que eles estão disponibilizando para que eu possa fazer a minha integração. Antes mesmo da gente conseguir fazer essa integração na nossa plataforma, a gente passa um pente fino em como está ali para verificar a segurança, e qualquer coisa a gente vai conversando. Mas no nosso caso, a gente acaba trabalhando com empresas já muito consolidadas no mercado, que são plataformas de e-commerce internacionais, muito grandes, aonde tem essa preocupação já intrínseca nesses negócios. Então, o que a gente faz de utilização de API para a nossa solução rodar, a gente pega dos nossos parceiros, como a AWS, que já tem também uma preocupação muito grande em como entrega essas APIs de microserviços para a gente. No nosso caso, na Fretebras, assim, a gente tem um time dedicado justamente para isso. Então, rodando teste e acompanhando qualquer tipo de tentativa de invasão, não só nas APIs, mas até o força bruta em login para acesso à plataforma. Então, a gente tem um time que dedica o tempo a fazer isso. Exato. E pegamos bastante tentativas. Né? No nosso caso também, a gente tem todo o time de cyber, que ele fica olhando para as nossas aplicações o tempo inteiro. Sim. Então, eu acho que a melhor maneira de você monitorar, né?
provavelmente você sempre vai ser o alvo. Então você monitora, atua. Em termos da segurança na construção da API, a gente usa, de novo, aquela regra do checklist, mas ainda se tratando de API, a gente coloca algumas outras camadas. Então, rate limit, autenticação, vai para o padrão Auth2, e a gente coloca algumas camadas de segurança para ficar protegido. Eu tenho os dois cenários. Eu tenho cenários que eu sou o ativo, então eu tenho que ir lá buscar, que é um pouco mais preciso que a mim, e eu tenho muito cenário que eu sou o passivo. Então, a maior parte eu sou o passivo. Então, eu preciso sempre estar com autenticação em dia, ver, e assim, você consegue ver pela diferença, né, num ataque. Então, eu sei, tipo, pela minha base histórica, que, sei lá, aquela API tem 100 mil requests. Se do nada acontecer dela vir 200, 300 mil, opa, tem alguma coisa acontecendo. Então, eu tenho time, eu tenho NOC, eu tenho SOC, eu tenho vários padrões ali que a gente garante. Não garante, né? Mas tenta se preservar. Volumétrica, é a questão volumétrica, a quantidade de requests que você recebe por minuto, por segundo, exatamente. Sei lá, ela te ajuda a identificar desvios completamente fora do teu padrão. É aquele ponto completamente fora da curva. Alguma coisa de não certo está acontecendo ali. Não quer dizer que está acontecendo alguma coisa errada. Mas alguma coisa está acontecendo ali. Vale uma atenção ali. Exatamente. Desculpa. Pode falar. Tem uma coisa que a gente faz também dentro da área de tecnologia, que é a observability, né? Então a gente tem uma série. Exatamente. Então tem uma série de coisas que são automatizadas, que ficam, na verdade, fazendo monitoramento dessas APIs, tanto as que a gente de forma passiva, de forma ativa a gente precisa, e dentro do nosso dashboard lá da nossa área de segurança, a gente tem o pinzinho de, tem aqui alguma movimentação diferente. É o que eu ia comentar, em relação a não só as ferramentas de segurança para API especificamente, mas também as ferramentas de segurança voltadas a ataques de ransomware, né? Sim. O que se aposta muito é na questão da observabilidade. Até para falar em português é um pouco complicado, mas trabalha-se muito na questão de você ampliar muito a visibilidade do que acontece no teu ambiente. No caso de APIs especificamente, não só a questão de você acompanhar desvio de volumes, etc., mas existe como é que você fala? A implementação onde a tua solução, o teu ambiente aprende qual é o comportamento da API. E aí começa a monitorar distúrbios de comportamento ou tentativas de você fraudar a maneira, a API foi escrita com uma determinada intenção. Você muito, como é que fala? Muito simplório aqui. Você construir uma API para alguém vir ali pesquisar nome e telefone, que é o que você vai logar, o meu dado é esse, nome e telefone, tá bom, então aquela API é para pesquisar nome e telefone. No segundo seguinte, vem a mesma API, a mesma execução pedindo nome, telefone e CPF. Não é o mesmo behavior, não é o mesmo comportamento daquela API. Aquilo tem que te gerar um ponto de atenção para você verificar se alguém está tentando fazer abuso do uso daquela API para buscar alguma informação a mais. E tem uma camada a mais, né? Quando esse é um específico, que é o força bruta para invadir o teu código principal. Mas quando se fala de plataforma ou aplicativo, que você tem um log de entrada, o usuário ele pode estar com um malware instalado no dispositivo dele e ele acessa naturalmente a sua aplicação e o invasor ele consegue, ele começa a jogar dentro do teu campo já. Então, não só o monitoramento de API, mas o monitoramento de log e uso que a gente faz também para detecção de malware no nosso usuário. Depois que ele entrou no teu ambiente, aí ele começa a pesquisar, entre aspas, o que quer lá dentro. Perfeito. É isso. E um exemplo de como a gente fazer a utilização de inteligência artificial pode ser baseado nisso. Você tem os seus processos automatizados que funcionam hoje de uma forma um pouco mais lenta, e implementando a tecnologia de inteligência artificial, você consegue ter isso mais rápido e sendo avisado, por exemplo, para pessoas específicas para poder fazer a validação. Por isso a importância também de você, quando você fala
de trabalhar com parceiros, alguém que está te Uhum. provendo uma solução, esse teu parceiro também utiliza para melhoria Exatamente. das suas Exato. soluções a implementação de inteligência artificial nos próprios produtos, que visam melhorar a qualidade dos produtos, melhorar a eficiência do produto em função de aprendizado de máquina, né, Uhum. do que daquilo que está acontecendo. De novo, tem cases e cases que a gente poderia ficar discutindo aqui por horas. Mas a gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria abrir aqui para que cada um de vocês fizesse uma consideração final, alguma coisa que quisesse comentar, Uhum. e eu fico agradecido pelo tempo que vocês dedicaram com a gente aqui. Boa. Podem começar. Por favor. Ladies first. Ladies Ladies first. first. Ai, adoro. Olha, uma coisa que eu acho que é super importante e parece que quando a gente fala isso, às vezes no momento presente, né, 2024, a gente é bobagem ter que repetir. Mas eu sempre falo que é importante que as empresas, seja elas de qual forem os tamanhos, de qual for o segmento, elas não tenham medo da tecnologia e não tenham medo da inovação. Muitas vezes, quando chega uma tecnologia disruptiva, alguma coisa nova, as empresas, né, principalmente as menores, elas têm um pouco de medo, né, de fazer a utilização daquilo para tratar os seus dados, para melhorar o acesso com seus consumidores. Então eu acho que hoje em dia a gente está num momento no Brasil muito bom, né, de tecnologia de ponta, de inovações que estão sendo criadas aqui de acordo com o nosso mercado de consumo, que é muito específico, inclusive dentro da própria América Latina. Então, a gente hoje tem um arsenal de ferramentas, um arsenal de soluções que a gente consegue melhorar a experiência do cliente. E tudo que a gente faz aqui, independente dos negócios, é para a melhor experiência do cliente. A gente, muitas vezes as marcas pensam, né, o cliente, o objetivo de todo mundo é vender mais, mas a gente não vai conseguir fazer isso se a experiência do cliente não for a Não for melhor adequada. experiência possível, Sim. tanto no digital quanto no físico, que também tem a necessidade de ter tecnologias. Então, acho que de tudo que a gente falou aqui, muito pautado na segurança, pensem sempre na melhor jornada para o consumidor e consumidora de vocês. Boa. Aí, pegando o gancho, eu acredito que uma mesa dessa ela é muito importante, né? Falar não só sobre tecnologia, mas falar sobre cibersegurança, sobre prevenção à fraude, falar Uhum. de como você consegue entregar o melhor benefício e uso, jornada para o seu usuário, para o seu cliente. E dentro disso, tem várias cápsulas que muitas vezes nunca aparecem, né, e são extremamente importantes dentro de todo um ecossistema digital. Então, assim, uma mesa e uma pauta dessa que venham mais, Sim. né, para que o próprio consumidor ele aprenda e ele consuma da melhor forma também, né, e faça ali as suas escolhas de uma forma mais segura. Eu gosto de dizer para as pessoas, não vou nem falar o consumidor, né? As pessoas de forma geral, para elas entenderem a, a importância da cibersegurança. Em quais lugares você consegue deixar seu celular sem senha? Desbloqueado para qualquer pessoa ver, né? Então começa as pessoas entenderem a proteção que a gente precisa em relação a qualquer coisa. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Eu acho que esse conceito ele vai ser cada vez mais falado, né? Então, se a gente pegar alguns exemplos, se você perguntar, sei lá, pro meu pai, se ele tá preocupado com esse tipo de... Ele vai falar que não, que ele nem sabe. Eu acho que conforme todo mundo vai falando sobre o assunto, isso vira um efeito... esqueci a palavra agora. Massa, né? Em massa, que é benéfico para todo mundo, porque aí todo mundo vai estar cada vez mais preocupado, os fornecedores cada vez mais vira uma bola onde a segurança é prioridade sempre, porque um erro, igual a gente já falou algumas vezes, ele é fatal. O que eu também normalmente falo é, as pessoas veem tecnologia como um fim, mas a tecnologia é um meio. É um meio de você vender mais, é um meio de você comunicar melhor, é um meio. Então, a gente que aqui vai do lado mais técnico, a gente também tem que entender isso, né? Normalmente todo mundo coloca um peso muito grande na tecnologia. Não, gente, tecnologia faz parte de um processo, mas ela sozinha ela não vai fazer nada, porque no final das contas precisamos de pessoas, precisamos de processos. Então, é o que eu sempre falo. Cara, tecnologia é um meio.
vamos melhorar cada vez mais esse meio para atingir um objetivo final que todo o Brasil ganha, todo o mundo ganha. A gente, como tecnólogos, né, vamos dizer assim, como pessoas que trabalham com tecnologia há muito tempo, aqui não vamos entrar na discussão de quantos anos fazem, cada um trabalha, mas a gente não faz tecnologia por tecnologia. Certo. A gente faz tecnologia para sustentação de um negócio qualquer, para a melhoria da atividade do dia a dia das pessoas, para a melhoria da sociedade, inclusive, como tudo. É para isso que a gente faz tecnologia. Então, de novo, uma mesa como essa hoje, eu acho que a gente atingiu plenamente o nosso objetivo. Eu agradeço aqui a participação de vocês. Muito obrigado novamente, em meu nome, em nome da Camai. E estamos fechando aqui mais um episódio do Bright Talk, patrocinado pela Camai, para a gente falar de cibersegurança. Muito obrigado.